Eu estava escutando a maravilhosa música que nossos irmãos cantaram ali, e essa parece maravilhosa que ela falou. E a gente se sensibiliza, a gente estar todos juntos aqui, ele nos traz aquela envoltura com o nosso querido, amoroso, que ampara os nossos corações, que é o nosso Mestre Jesus. Né? Se nós não... Tenho certeza que nós todos estamos aqui hoje porque nós estamos com saudade dele. Tenho certeza absoluta que o nosso coração é dele. A gente já entendeu isso. Isso é muito importante. Que nós nos colocamos à disposição de nos lembrarmos daquela centelha do conhecimento moral que Deus nos colocou desde quando fomos criados. E através do Mestre Jesus, a lembrança do que Deus quer de nós, para nós podermos alcançar o caminho cada vez mais próximo ao nosso Criador. E é através do Cristo, que é o nosso guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos, que a gente vai nos reencontrarmos de uma forma mais plena, de uma forma mais sadia, mais saudável com o nosso Criador. E é isso. Então todos nós estamos aqui hoje contribuindo um para o outro. Às vezes nós não percebemos isso. Eu estava agora há pouco tempo falando com o meu querido Paulo aqui, e ele me contou rapidamente aqui uma situação da vida dele, que tudo levou a chegar a determinado momento. Eu falei para ele, esse teu momento e o momento de cada um que está aqui dentro, que está passando, contribui para o seu acendamento espiritual, para a sua evolução espiritual de cada um e coletivamente para o mundo. Porque o mundo só evolui no momento em que nós nos dispusermos a querer evoluir moralmente. Intelectualmente se faz primeiro. Mas a intelectualidade, ela nos leva a buscarmos a compreensão. Mas é preciso que a união da mente com o coração, assim como em Tiago, lá Tiago 2,19, a fé sem obras, ela é morta. Então é preciso ter a disposição também de agir. Porque só a intelectualidade nós ficamos estagnados. Então, uma breve introdução, tá? Eu gostaria de fazer um exercício bem rapidinho com nós agora aqui. Eu costumo fazer isso para a gente se conectar um pouquinho mais. Coisinha de 10 segundos, 15 segundos. Eu vou pedir para nós fecharmos nossos olhos rapidamente. Abrir o nosso coração. Podemos respirar profundamente. E que cada um que está aqui neste momento agora pediria que dentro da sua consciência, do seu ser pensante, imaginasse o nosso querido e amado Mestre Jesus na sua frente, da forma dele que a gente conhece, mas ao mesmo tempo com aquele carinho. Ele na sua frente agora, olhando para ti com aqueles seus pezinhos com a sandália, com a sua roupa de linho, com a sua barba espessa, o seu cabelo encostando aos ombros, com aquele olhar lindo, maravilhoso, com aquele olhar que te aguarda, com aquele olhar que olha para dentro do teu espírito agora e te convida a escutá-lo. E ele está na sua frente nesse momento, olhando para ti, conversando contigo, esperando o teu espírito, para juntos caminharmos em direção ao nosso Criador. Que assim seja. Eu gosto de fazer essa reflexão rápida porque eu gosto sempre de trazer ele. Eu gosto sempre de trazer o Mestre. E aí a gente às vezes toma um certo choque, né? Porque eu não gosto de me lembrar, eu fico meio repreensivo quando a gente expõe assim o Cristo com a sua coroa de espinhos, com a sua posição na cruz, com toda a passagem de sofrimento que ele teve, porque o Cristo para mim, ele não é aquilo ali.
Aquilo ali foi uma escolha de missão para que nós entendêssemos o porquê que nós estamos aqui hoje, tentando lembrar do que ele quer de nós. Para nós iniciarmos, vou pegar um dos ensinamentos dele, que é o que vem ao encontro da nossa palestra hoje. Né? Porque acabamos de falar que cada um contribui para si, para a evolução do planeta, mas ao mesmo tempo nós temos a contribuição de cada espírito que está aqui para a evolução do todo. E o nosso planeta só vem evoluir e o nosso cosmos só vem a nos contribuir quando nós estamos dispostos. Essa palestra ela começa em Lucas 10, 25, mas eu gostaria de a gente voltar um pouquinho para trás. Numa história em que o Cristo, já começando a entender que estava chegando a hora de passar por toda aquela, podemos dizer assim, aquela ignorância humana. Né? Porque quando ele já está lá na cruz, ele mesmo fala que pede para o Pai que perdoe porque nós não estávamos sabendo o que nós estávamos falando, o que estávamos fazendo. Falando e fazendo. Então ele começa a em si já começar a se preparar para aquela caminhada física, mas também aquela caminhada espiritual e com uma simbologia gigantesca para que hoje nós estivéssemos aqui conversando sobre isso. Então ele chama os apóstolos e fala assim, eu preciso ir a Jerusalém. Preciso ir a Jerusalém. Então nesse ponto a gente pega os apóstolos totalmente receptivos ao que ele estava falando. Porque ele queria ir a Jerusalém, mas aí Jesus vem com um ponto. Mas precisamos passar pela Samaria. Ai, ai, ai. Até ir a Jerusalém está tudo bem. O problema, entre aspas, é que ir pela Samaria era mais difícil. Era mais pedregoso. Era escassez de pouso. Era escassez de água. Era escassez de comida, porque era mais difícil. E ao mesmo tempo nós sabemos que samaritanos e o povo judeu, eles têm uma ferrenha que é grande de briga até hoje. É ou não é? Volta e meia a gente tem isso. Por quê? Por quê? Porque nós muitas vezes nos colocamos na posição de pensar muito, mas sentir pouco. A gente pensa muito em relação a si e ao próximo, mas a gente está sentindo muito pouco. Vou dar um exemplo para vocês. Guerras hoje. Estamos vivendo em guerra ou não estamos? Rússia, Ucrânia. Jerusalém, Palestina. Cada um se coloca numa posição, é ou não é? Alguns estão lá ferrenhamente defendendo Jerusalém e alguns estão lá ferrenhamente defendendo a Palestina, com bandeiras erguidas, com introspectividade de energia e intensidade para se colocar à disposição, talvez, de uma batalha. É ou não é? Então estamos pensando muito, mas nós não estamos sentindo, em ambos os lados, quando uma mãe tem que ir lá buscar em meio dos escombros o seu filho de 2, de 1 ano, que foi morto. Quando alguém pega uma pessoa e abusa fisicamente dela, e depois acomete contra a vida dela, e nós estamos preocupados e pensando a defender determinada bandeira, mas estamos esquecendo de sentir o que um pai sente, como um vídeo que eu vi uma vez no Instagram, em que o pai chorava copiosamente, porque ao mesmo tempo de alegria e de tristeza. Na alegria, vocês sabem por quê? Não sei se vocês viram. Porque ele sabia que a filha dele, a filhinha dele, que já tinha sido pega por terroristas, já estava morta. Ela já tinha desencarnado. Ele chorava de alegria por ela já tinha sido
desencarnar. Mas chorava copiosamente também, porque tinha perdido a fé. Não voltaria mais para os braços dele. E o que está neste meio? O que está neste meio? Pensamentos absurdos da raça humana em relação ao seu próximo. Porque eu preciso criar uma estrutura para disseminar o meu próximo. Porque eu acredito e eu penso demais em que aquele próximo, por uma religião, por uma política, por uma escolha sexual, por uma cor de pele, ele não é merecedor do meu ser. Ele não é merecedor para que eu o tenha comigo. E eu preciso externar. Estamos ou não estamos pensando demais? Estamos ou não estamos sentindo pouco? Porque quando eu percebo em que há um ceifar de uma criança de 1 ano, de uma forma brutal, aonde está o coração desse espírito? Ele está no mundo espiritual, entendendo o que vai acontecer depois, ou ele está totalmente voltado para esse planeta material? Que nada mais é que um subsídio que Deus nos colocou para que nós entendamos o que Ele quer num processo evolutivo espiritual. Então Jesus fala, ele já vem com uma lição para os apóstolos que ele tinha escolhido, que volta e meia estavam em rusgas, uns com os outros. Quem é que ele ia escolher, quem é que não ia, porque eu sou o melhor, porque não, porque eu vou ser o detentor dos direitos. Era ou não era que os apóstolos ficavam ainda se pegando? Então o que Jesus faz? Jesus chama os apóstolos, olha, eu preciso ir a Jerusalém, porque eu sei que está chegando o meu momento, mas eu preciso passar pela Samaria. Os apóstolos se olham e então falam assim, ok, vamos. Vai ser difícil, vai ser. No meio do caminho tem uma passagem que eu acho muito bonita, eu gosto de colocar ela em relação a isso, na visão do sentir. Os apóstolos passam, encontram um animal já em decomposição, um animal que já tinha morrido, obviamente, e esse animal, então, todos começam a repunar. Ah, que cheiro! Nossa Senhora, meu Deus, que horrível, nossa! Aí quando passa o mestre, o que ele fala? Ele olha para o animal, que dentes mais lindos. Ele consegue enxergar aquilo que nós ainda nem engatinhamos. Porque quando Cristo olha para ti, ele não está vendo esse irmão com óculos, esta irmã com óculos. O Fabrício, esse meio alemãozinho, meio ruivo, ele não está vendo. Ele sabe que existe um corpo físico ali. Mas Jesus, ele está vendo o teu espírito daqui a 1000 anos, o que nós podemos ser. Por isso que quando ele está na cruz, ele olha para o Pai e fala para perdoar, porque ele não sabia o que estava fazendo. Eles não sabiam. Mas o entendimento dele é tão profundo e tão além do futuro, que ele sabe que nós um dia entenderemos o que ele queria de nós. E hoje nós estamos aqui. Para se lembrar dele, faz quanto tempo já? Mais de 2000 anos, né? Só faz mais de 2000 anos. Só isso. E nós ainda continuamos ceifando, não estou dizendo nós, estou dizendo a raça humana, ceifando vidas do próximo. E nós ainda continuamos a disseminar a destruição em palavras e atos daqueles que convivem conosco na mesma casa, que é qual? O planeta Terra. Isso aqui é uma casa. E nós estamos dentro do mesmo lugar, vivendo num espaço, girando a mais de 1.400 km por hora, a 146 milhões de quilômetros de uma estrela, e aí tudo isso é acaso? Deus é perfeito, gente. Ele colocou a Terra exatamente onde que tinha que estar, a distância certinha do Sol, tudo perfeito para que esse corpo que está aqui,
material suportasse esta gravidade e este lugar. Quando os apóstolos estão indo em direção, o que eles falam? Então nós vamos ir adiante para ver se nós conseguimos pouso para ti. O que acontece quando eles chegam lá com o samaritano? Não, vocês são judeus. Vocês estão em peregrinação para o Shabat? Não pode. Nós não vamos dar pouso para vocês. Vocês se sumam daqui. O que os apóstolos de Jesus falam para ele? Os apóstolos. Senhor, porque era meio tradição, tá? Isso é tradição que eu vou falar agora. Senhor, olha só. Nós fomos, chegamos lá na frente, pedimos pouso para o Senhor. Estou falando a grosso modo aqui, né, gente? Claro, né? Pedimos pouso para o Senhor, só que tu sabe, né? Samaritanos são complicados com nós, né? Não deram pouso para o Senhor. Aí João, 13 aninhos, que vocês acham que os apóstolos eram velhos? 13, 14 aninhos, João tinha. É um menino. Só que para judeu 13 com 14 anos é o quê? Já é adulto. Porque desde pequenininho já vem estudando a Torá, já vem trabalhando. Então com 14 aninhos ele já é homem. Se ele quiser ter família, vamos embora. Só que João era menininho, os apóstolos tudo era pequenininho, tudo novinho. Não era... Quando a gente vê nas interpretações, a gente tá achando que o apóstolo tinha 40 e poucos anos, 50, né? Um garoto como eu com 20 e poucos anos. Não, gente. Não. E João, aquele menininho, 14 anos, adolescente para nós, né? Chega para Jesus e fala assim, Senhor, pela tradição o Senhor sabe, né? Não deram pouso para nós estamos em peregrinação. O Senhor quer que a gente peça que caia fogo do céu para nós torrar todos esses samaritanos? Olha aí, gente. Ele estava pensando, né? Ele não estava sentindo. Ele estava pensando. O que é? Rusga religiosa, o cisma depois de Salomão, a divisão das 12 tribos de Judá. Ele estava ali, naquilo ali. Ô meu filho, ô meu querido filho, tu tá querendo me dizer então, peraí, tu tá querendo que caia fogo do céu e nós fizemos churrasquinho de samaritano, então? O Filho do Homem não veio para destruir, mas sim para dar a salvação. O que Jesus está falando? Jesus estava sentindo. Jesus não estava pensando. Jesus não estava preocupado com a religião. Jesus não estava preocupado se ele era samaritano, se eu sou judeu. Jesus não está preocupado se ele deu pouso ou não. Porque aquilo que Jesus falou já era para o processo. Já era para dar mais uma lição para aqueles que ainda estavam pequenininhos. Porque os apóstolos ainda não entenderam. Os apóstolos do Cristo só foram começar a entender o cristianismo depois que o Cristo morreu. Depois que ele foi assassinado. Olha só. Conviviam com ele. Jantavam, pescavam com ele. Mas pensavam demais. Ainda não estavam sentindo. Foram começar a sentir e a entender depois que o Cristo foi assassinado. E ainda levou tempo. Porque depois que Cristo foi assassinado, começaram a perguntar, tá, mas quem é que vai coordenar? Eu sou o melhor, o outro... Não, só um pouquinho, temos que fugir dos romanos, agora estão perseguindo nós, os judeus vão vir tudo para cima de nós. Aí Pedro dá aquela organizada, porque era o mais ferrenho, era Pedro, cria a casa do caminho, e aí começa o processo. Jesus passa, e os apóstolos passam pensando, chega em Jerusalém, cansado, com fome, com sede, porque não tinha pouso. O que acontece? Quando chega eu tô de viagem, tô vindo lá do centro do país. Chego aqui na Praia Grande, vim a pé. Vocês imaginem, eu vim a pé. Chego aqui na Praia Grande, o que eu espero de vocês dois aqui na frente? Que vocês me dêem água, no mínimo, né? Uma comida, um pouso, que eu tô cansado, com sede, com fome, não é? Me ajeita uma cadeira aí pra mim, tem um pãozinho, uma água, o mínimo. E eu sei que isso vai acontecer.
Só que naquela época, o que acontece quando Jesus entra em Jerusalém? Hanã, que depois foi o seu algoz, a gente vai encontrar isso no livro do Humberto de Campos, ou Irmão X, no Boa Nova. Jesus entra em Jerusalém, o que acontece? Ele vem testar Jesus. Em vez de dar água, comida, pouso, como é que tu tá, meu conterrâneo? Porque ele era judeu. Não. Vou lá espizinhar o homem. Vou lá testar ele. Vamos lá ver mesmo se ele tem força. Só que ele não sabia e não tinha o entendimento ainda que ele estava falando com o governador espiritual desse planeta. E de mais dois ainda que existe. Sirius e Quirón. Ele não sabia. Por quê? Pensava demais. Por quê? Doutor da lei. Aquele em que a intelectualidade se fazia desde pequeno. Com seus turbantes, com suas roupas toda alinhada, com uma postura, com ombros para trás, para mostrar superioridade. Para mostrar que ele era o detentor da lei de Moisés dentro dele. Quantos doutores da lei existem hoje na rua? Quantos doutores da lei existem na rua que continuam pensando que uma pessoa que tem a opção sexual da minha não presta? Quantas pessoas, quantos doutores da lei ainda existem na rua que continuam pensando que a pessoa que tem a cor de pele diferente da minha não me serve? Quantos? Só que nós esquecemos que nós somos uma raça. Nós somos humanos. Eu sou meio ruivinho aqui, meio... acho que é alemão, não sei. Eu devo ter vindo lá de cima, lá por Holanda, talvez, não sei. Que é alemão da Alemanha, acho que não. Aí nós temos o irmão que veio da África. Aí nós temos o japonês, nós temos o hispânico. Nós temos aquele ruivo, nós temos o albino. Mas todos somos humanos. Ele deixa de ser humano ou não? Não. Não deixa de ser humano. Porque ele tem mais melatonina na pele do que eu? Não. Porque a opção sexual dele é outra. O que ele faz no seu recinto é dele. Não muda nada. Os excessos é outra história. Aí é outra história. Então esse doutor da lei vem com tudo. E aí nós vamos lá para Lucas, que eu gosto de ler bem bonitinho. Que eu falei para vocês que nós temos ainda mais 1 hora. Oi, gente. Já estamos tudo se remexendo na cadeira. Ela sentou no cantinho para escorar o ombrinho. É um bobo, né? Gente, o que esse homem fala para aquele que é o governador espiritual deste planeta? E eis que certo mestre da lei, o doutor da lei, né? Levanta-se todo posturado, né? Já ajeita seu turbante, já chega, porque agora esse nazareno vai ver com quem ele está falando. Deixa para mim. Aí ele pergunta, mestre, olha só como ele é... Claro que a intelectualidade faz muito, né? Porque ele é um doutor da lei. Então ele fala assim, mestre, depois de fazer o quê, vírgula, eu herdarei a vida eterna? Olha só. Ele já sabe disso. Porque ele é um doutor da lei. Ele já sabe como é que é. Os judeus já tinham a conexão e a proximidade com a vida após a morte e com a reencarnação. Mas isso é um tema para outra hora. O que o nosso querido mestre fala? O que está escrito na lei? Porque ele tinha dito que ele não veio destruir a lei, Jesus, mas veio dar testemunho. Então ele não pega e exclui, porque o doutor da lei está falando assim, ó, se ele for contra, opa, já aprendemos esse homem aqui. O que ele fez? O que o mestre, com a sua sabedoria, fala? O que está escrito na lei? Só que Jesus sabia que ele já ia responder. Como lês? O que acontece com muitos de nós quando entra numa intelectualidade
falta de interpretação de texto. Nós achamos que no Apocalipse a besta de 6 cabeças, um dia vai aparecer aqui na Praia Grande. Não, gente. Nós precisamos ter uma maturidade espiritual um pouco maior para poder entender essa profundidade que nós estamos falando aqui de uma parábola, logo que nós vamos entrar. Como lê-se? Aí, ele, como um doutor da lei, o que ele responde? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Força seria o financeiro. Porque aí tem que ir lá colocar no altar a sua oferenda. Olha só como ele já sabia da resposta. Com toda a tua força. E com toda a tua mente. E o teu próximo como a ti mesmo. Olha só. E o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus responde? Porque é muito importante só fazer um parênteses aqui. Com toda a tua força e com toda a tua mente é uma conexão que o judeu tem. Porque para o judeu, o ser pensante, a mente e o coração, eles estão juntos. Não há separação para eles. Então o que tu conecta na mente, tu conectou teu coração e vice-versa. Olha como a resposta do Hanan, doutor da lei, ela é profunda. Veja bem. Então o que Jesus responde? Respondeu de forma justa, porque Jesus sabia. Faze isto e viverás. Só que ele, não contente, porque ele queria testar Jesus, ele queria pegar Jesus pelo pé, mas ele não sabia, tinha esquecido, né, que ele é o governador da terra. Ele pergunta mais uma, para tentar se justificar. Mas quem é o meu próximo? Como assim quem é o meu próximo? Nós estamos fazendo uma leve introdução até aqui, né? Aí é que vem a coisa. Porque para um judeu, o próximo é só os dele. Olha só. Eles não gostam do samaritano, nós sentimos falar há pouco tempo, né? Então, para um judeu, é só os deles. Se um samaritano aparece, o que acontece? Não. Se um samaritano está estribuchado, aconteceu alguma coisa? Não. Eu não tenho que contar, ajudar isso não. Se um romano chega do lado dele e senta, ele se levanta e vai embora. Olha que profundidade. Porque Jesus sabia que ele ia falar o seu próximo, mas o próximo para o judeu é só deles. Mas Jesus sabe e já espera que nós entendamos que não há raça, não há opção sexual, não há cor, todos somos o próximo do outro. Todos. E aí segue. O que Jesus faz? Prossegue e entra com a famosa parábola que nós já estamos cansados de escutar, que já é um clichê de estudo, que nós já reviramos e rebuscamos 1 milhão de vezes, porém, nós temos que se lembrar que não esquecemos. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos relembrando aquilo que o Cristo quer de nós, que nós já sabemos, porque já faz mais de 2000 anos. É ou não é? O que Jesus fala? Ele conta a parábola do bom samaritano. O que Jesus é? Judeu. Ele está contando a parábola de quem? Daquele que é inimigo de quem? Daquele que João queria o quê? Tacar fogo, fazer churrasquinho samaritano. Aí Jesus faz a parábola do bom samaritano. João, quando Jesus começou a contar a parábola do bom samaritano, João já foi... Ah, meu pai, pai, eu acho que eu já sentenciei um pouco meu espírito. 14 aninhos, imagina? Deveria ser mais ou menos assim. 14 aninhos, meu pai.
Você até já começou a orar dentro dele, eu estou com Cristo, o Mestre, o Salvador, e eu estou aqui, estava louco para fazer churrasquinho de samaritano. E Jesus vem com uma... O que ele fez? Lição número 1, vamos pela Samaria, porque ele sabia acontecer isso. Número 2, ele conta uma parábola que o samaritano é bom, que o João mandou que ele tacar fogo. Opa, aí tem. Certo homem, Jesus começa, certo, olha que interessante isso aqui. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem a gente sabe quem é, não? Não. Não está dizendo que é romano, que é judeu, que é samaritano, nada. Esse homem descia. Não sabemos que etnia, da onde ele vinha, que religião que ele tinha, nada. É ou não é? Bom, descia de Jerusalém para Jericó. Provavelmente ele já tinha ido no Shabat e estava voltando. Só que aí apareceu os marvadinhos, os assaltantes, que pegaram esse homem e machucaram muito ele, roubaram ele, deixaram ele despido, tiraram tudo que ele tinha, colocaram ele numa posição de quase morte, quase desencarne. Bom, aí Jesus vem. O que acontece? Daqui um pouco vem um sacerdote. Esse sacerdote passa. Esse sacerdote olha para aquele homem que estava caído e faz o quê? Passa. Por que ele passa? Porque ele olhou e falou o seguinte: esse homem está despido, esse homem eu não sei se ele é judeu, eu não sei o que ele é, então não posso encostar, não posso ajudar. Por que não pode ajudar? Porque existe todo um processo que, se encostar num ser que estava quase morto, ou um cadáver, tem todo um processo de purificação do seu corpo físico e do seu espírito para isso. Só você ter uma ideia. O que eu estou fazendo? Pensando demais. Esse sacerdote pensou ou sentiu? Pensou. Será que eu posso? Será que eu não posso? Se eu levo, se eu não levo? Não, não posso. Porque se eu encostar, e se ele está morto? Aí eu vou ter que voltar para casa, tem que fazer uma semana de preparação para poder a purificação. No templo não vão me receber mais, vai ser uma loucura. Olha só. Daqui um pouco vem um levita, que é o cara que trabalha para o sacerdote. Olha também, e está complicado. Mas se o sacerdote não ajudou, puxa, então lavei minhas mãos, capim fora. Capim fora é coisa do gente do interior. Tá? Passo. Estava pensando ou estava sentindo? Pensou também. Aí daqui um pouquinho, aí vem a bonita. Jesus fala assim: certo samaritano vinha de viagem. João já se encolheu mais um pouco. Tadinho do Joãozinho, que era Joãozinho. Certo samaritano estava passando. Olhou para o homem. O que ele fez? Sentiu. Usou tudo que ele tinha de recurso físico, monetário e de intenção. Ele sentiu. Porque o maior foco do sentir está na intenção. Porque quando eu vou servir esperando algo em troca, a minha intenção não era de servir. Quando eu vou servir, que a minha intenção é servir para servir ao próximo, sem esperar nada em troca, aí eu me coloquei perante ao que Deus quer de nós. Aí eu servi de verdade. Então, quando a gente coloca no nosso coração a intenção, Deus sabe exatamente o momento em que tu despertou para o verdadeiro servir.
Então o samaritano vinha e ele se compadeceu. Vamos lá. E aproximou-se, atou os ferimentos dele, derramou óleo. Olha só, foi lá, pegou o cantil dele com óleo, limpou as feridas do cara que estava todo machucado, quase desfalecendo, porque aí já serve também como ali um anti-inflamatório, um bálsamo para limpar o corpo. E ele segue esse processo. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal, ele saiu de cima daquele animal que era dele, que o carregava, e colocou o homem em cima. Serviu ou não serviu? Serviu. Bom, levou para a hospedaria, chega lá e faz o quê? Toma aqui uma quantidade de moeda, cuida desse homem e eu vou. Quando eu voltar, se tu precisar de mais, eu reponho. Com todas as suas forças. Vamos lá. No dia seguinte, tirando os denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, se gastarem mais, quando eu retornar eu pago. Aí Jesus vem com a pergunta final, digamos assim. Qual destes três te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? O que o doutor da lei fala? O que praticou misericórdia. Ele não fala que foi o samaritano. Porque dentro dele, ele não aceita. Que foi aquele que é inimigo dele, que ajudou um homem que ele não sabia quem era. Olha que profundidade isso. Aí, Jesus viu que não tinha mais o que fazer. Porque a intelectualidade do doutor da lei estava assim aflorada. Não tinha mais, porque tipo assim, meu irmão, tá, eu sei só que daqui uns 1000 anos, eu sei disso, eu estou vendo o teu espírito, eu sei que isso aqui é só agora. Daqui uns tempos tu também já vai desencarnar, a gente sabe que tu vai passar por outras, aí daqui uns 1000 anos eu sei que tu vai estar batendo na minha porta. Aí Jesus fala assim, ó, vai e faze tu do mesmo modo. Que eu não aguento mais tentar explicar. Talvez não pensou assim, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? A proximidade de Jesus, ela está ao futuro do nosso espírito. E a intenção plena dele é que nós sentimos mais do que pensamos. Então, o meu próximo são todos. Claro, dentro das proporções em que nós podemos nos colocar. E como eu faço para ter essa reformação? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Como eu faço para ter esse processo evolutivo de consciência e forma racional, que é o que a doutrina espírita traz para nós. Porque a doutrina espírita ela não veio para que nós sejamos espíritas. A doutrina espírita não veio para colocar nós perante a qualquer outra religião. Não. A doutrina espírita veio como o descortinar do mundo espiritual para que nós nos tornemos seres de bem. A cada dia. E o que diz a resposta do Livro dos Espíritos? Questão 919? Um antigo sábio de vocês uma vez disse: conhece-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Como é que esse conhece-te a ti mesmo? Santo Agostinho fala. Vai lá e lê a questão 919, um pouquinho mais para frente ali. Santo Agostinho falando. Todo dia, enquanto eu estava na terra, eu fazia determinada situação. Eu me acordava de manhã, agradecia a Deus, e já agradecia por tudo que eu ia passar, pelas oportunidades. Quando eu voltava para meus aposentos para poder eu começar o meu processo de descanso do corpo físico,
que eu fazia? Começava a pensar, como é que foi meu dia? Será que eu tive falta com alguém? Como é que eu tratei determinada pessoa? Como é que eu tratei o meu colega de profissão? Como é que eu tratei o meu próximo? Eu tinha o potencial de ajudar, eu fiz ou não? Importante um parênteses. Todos nós temos o potencial de ajudar todos os dias a nós mesmos e ao próximo. Se a pessoa estiver entrevada numa cama, mexendo só os olhos, ela pode fazer uma oração por alguém. Jesus era humildade plena e caridade absoluta. Então, quando eu faço essa reformulação, eu me coloco numa posição em que eu agi no mal e ao mesmo tempo eu consertei, ou o bem que eu podia fazer, eu fiz ou não? Porque nós seremos cobrados, não somente pelo mal que nós fizemos, mas por todo o bem que nós deixamos de fazer. Olha que profundo isso. Não há uma centelha de dia em que a gente não possa fazer algo para o outro. Não existe isso. Ah, mas aquele fulano não está ajudando, mas também não está incomodando. Não tem esse papo. O famoso ditado nosso, né? Ah, pelo menos não está incomodando. Vai lá, avisa que, olha, está perdendo tempo. O troço é mais embaixo. Vai correndo, porque o negócio é o seguinte. Tu tens o potencial de fazer algo pelo teu próximo. Tens o potencial. Quando eu paro o meu carro numa rua, deixo uma pessoa passar, eu estou pensando, eu estou sentindo no próximo. Porque eu quero o quê? Que aconteça comigo. Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim mesmo. Eu sempre falo isso. Se nós nos colocássemos na plenitude da indulgência, porque a caridade é os 3 fatores, benevolência, indulgência e perdão. Se nós nos colocássemos na plenitude da indulgência, o perdão já tinha acabado. Como assim, Fabrício? O perdão tinha acabado? Tá doido, rapaz? Mas como assim? O perdão é uma das coisas mais maravilhosas que tem. É, mas se eu me coloco na posição do próximo, ou se eu faço para ele o que gostaria que me fizesse, nós não teríamos mais rusgão com o outro. O que aconteceria? Não poderia estar toda hora aí pedindo perdão pro outro. É ou não é? Porque se eu me coloco na posição em que a pessoa precisa que eu faça isso porque eu gostaria que fizesse para mim, não vai ter rusga. Não vai ter problema mais. Aí o perdão vai ser extinto. Só que aí isso daí nós estamos no plano de regeneração. Que é o que vai acontecer, tá? Mas eu gostaria que não levasse 1000 anos para firmar essa regeneração, entendeu? Eu queria que nós firmasse aí já aí uns 50 tava bom, né? Mas é difícil. Nós estamos todos se matando em guerra agora ainda lá. Quanto sentenciamento, minha gente. Jesus olha e fala assim, ai, meus irmãos, tudo de novo. As cruzadas de novo. Vocês estão se matando de novo, levantando bandeira de novo. Mas ele disse que enquanto existisse uma ovelha perdida ainda, ele não descansaria. Enquanto um de nós ainda não entender que aquele que está do meu lado é necessário para o meu processo evolutivo e para o dele, que é através dele que eu vou alcançar um patamar de consciência racional com Deus, ele ainda fica nos esperando. Ele ainda fica. Já passou 2000 anos. E ele ainda está aguardando nós. E ele espera ainda que façamos para o próximo o que gostaríamos que fizéssemos para nós. Então, meus queridos irmãos, só para a gente descontrair um pouco, mas eu espero que as palavras do Mestre, porque não é eu que estou falando aqui,
Fabrício aqui é só uma corda vocal num corpo físico que está relatando o que a gente já sabe. Isso aqui não é uma palestra minha, não é meu, não é Fabrício Cardoso, não é. Não é eu que escrevi, foi Lucas que escreveu. Não foi eu que falei, foi Jesus que falou. Então, contra ele, gente, não tem rusga, não tem dúvida. A não ser que nós sejamos ateus, que não acreditamos em Jesus, aí é outra história. Aí ainda vai levar mais um tempinho então para despertar. Mas, se nós estamos aqui hoje, todos reunidos, como ele mesmo fala, entre 2 ou mais tiver nosso nome aqui ele está, e eu tenho certeza que ele está aqui com nós hoje, a absoluta certeza que o Mestre está conosco hoje aqui, nós temos que entender que é através dele. Porque foi ele que falou, foi ele que fez, foi ele que deu a receita. É ou não é? Ele falou que não ia vir salvar o mundo. Ele mesmo fala, eu não vim salvar o mundo. Mas o que ele fez? Ele deu propriedade através dele e ele deu a receitinha para nós. Que aí os apóstolos começaram a descrever, escrever e não parava mais. Que é o que está aqui. Lucas, Mateus, João, Paulo, perseguiu os cristãos. Saulo depois se tornou Paulo um dos maiores disseminadores do cristianismo. Então por que nós ainda ficamos nessa bater de cabeça? Se a gente já sabe, está aqui, não é o Fabrício que está falando. Não é o Fabrício. É o Cristo que falou. Então a palestra não é minha. A palestra é nossa. A palestra, através do Cristo, é uma lembrança do que a gente já sabe. Só que aí amanhã, o mundo material vai empurrando a gente. O que acontece? A gente desconecta o fio de novo, né? Aí passa uma semaninha. Terça-feira tem palestra de novo. Conecta de novo. Sai daqui, vai dormir, amanhã da manhã pro trabalho, desconecta de novo. Aí o colega já fala, que tu tá não sei o que, aí já rebeldia com a mãe, já rebeldia com o pai, que eu vou embora dessa casa, não sei o que, aí já dá tudo de novo, daqui a pouquinho, terça-feira, cola de novo. Então não é? Tipo isso. Gente, agora fechou. Senão acho que eles vão me correr. Então eu quero, para nós finalizar então, fazer com que o nosso espírito neste momento, que o nosso coração, que a nossa profundidade com Deus, ela se dê através daquele olhar, daquele abraço, daquele carinho, daquele amor, daquela plenitude de conexão com Deus que o Mestre Jesus nos traz todo momento. Que basta nós olharmos para o coração dele, olharmos para o que ele tem para nós, que ele está nos esperando a todo segundo. Que assim seja. Assim seja.